Pensando muito nisso, sentindo essa preocupação, muita gente foi lá e falou assim, vem falando cada dia mais. Não, o que esse negócio faz é só estimar a próxima palavra. Ele não é capaz de nada, isso aqui não tem nada a ver com o cérebro humano. Não tem nada. O que esse algoritmo faz é isso aqui. Esse ponto de vista, esse argumento, é igualmente errado. Existe uma coisa que pouca gente, quer dizer, ninguém mencionou até agora, a propósito eu estou contando em primeira mão, porque isso vai estar no meu próximo artigo lá na Folha de São Paulo, na Ilustríssima, nesse domingo, que é o conceito de propriedade emergente. Propriedade emergente é algo que emerge da amplificação quantitativa. É uma transformação qualitativa que emerge de algo que é meramente quantitativo. Então, por exemplo, partículas subatômicas compõem átomos, né? Quarks, né? Elétrons, prótons e nêutrons, né? Os prótons e nêutrons, que são esses quarks. Moléculas, as células. Essas estruturas, elas emergem, né? Umas emergem das outras em situações específicas através de propriedades que não são injetadas de fora. O Anderson, que ganhou o Nobel de Física em 77, publicou um paper que é paradigmático nisso, que chama assim, More is different. Mais é diferente. E o que quer dizer mais é diferente? Quer dizer que as coisas emergem, a vida, em última análise, emerge através da amplificação quantitativa. A biologia surge da química, que surge da física, e assim por diante. E em cada nível desse, as coisas são distintas do nível anterior. A gente não consegue descrever como funciona o cérebro olhando para átomos. A gente não consegue falar do pensamento descrevendo ele a partir de células. A gente não consegue falar da vida social do ponto de vista da psicologia individual. As coisas não funcionam assim. Em cada faixa de pensamento, cada camada do conhecimento humano, a gente tem uma realidade própria, com verdades próprias, em função das propriedades emergentes que só surgem desse nível. Durkheim falava isso, que a lógica dos indivíduos não é a lógica da sociedade. Ou seja, a fundação da sociologia é isso. Não é. Existem propriedades emergentes de agrupamentos humanos que não são redutíveis à mente individual, à organização de mentes individuais, ao grupo. Não é nada disso. São propriedades deste extrato. O Anderson falava a mesma coisa, muito depois, mas com a mesma propriedade. E é isso que está surgindo na inteligência artificial. E é isso que a gente tem que entender. Existem propriedades emergentes surgindo e a gente não consegue dizer quais são, mas a gente consegue já identificar algumas. Então, por exemplo, há indicativos que esses sistemas de fato estão conseguindo, por exemplo, apesar deles preverem a próxima palavra, eles estão conseguindo entender estruturas semânticas, sentidos das coisas, com muita propriedade. E isso está sendo feito de maneira muito rápida. E isso indica que sim, ainda que a gente não vá ter aquele universo apocalíptico nem nada, que sim, existem transformações e vai existir uma faixa de cognição específica desse tipo de sistema que não igual à humana, mas igual a de uma espécie de alien, a nossa representação imaginária do alien. Porque ela vai ter propriedades emergentes que são de algum tipo, que a gente não sabe bem, mas certamente elas não vão ser só aquilo que está escrito no paper e que parece que o sistema faz. Porque tal como em todas as outras áreas, as propriedades emergentes criam esse novo tranche de funcionamentos. E é isso que a gente tem que olhar, de fato, pelo menos assim, esse para mim é o grande ponto, é o que pouca gente está, eu não vi nenhuma discussão por aí, mas que eu acho que é a mais importante de todas. Quais vão ser as propriedades emergentes de um sistema como esse, desse tipo de sistema, quando ele tiver, do ponto de vista computacional, uma capacidade parecida com a do nosso cérebro?
Olha só, eu fiz um cálculo para o próximo artigo que eu vou publicar, e a gente não sabe quantos parâmetros, que seria o correspondente às sinapses, existem no GPT-4, porque eles não liberaram isso. Mas tomando o GPT-3 como base, o cérebro humano tem um poder computacional que é cerca de 300 mil vezes maior. Parece, não, mas como assim? O negócio é cheio de parâmetro, né? Só que uma coisa que quase ninguém sabe, mas é importante, é que um neurônio humano tem uma capacidade computacional de cerca de 1.000 neurônios artificiais. Tem uma demonstração matemática disso. Então, quando a gente põe esses números de fato e não o blá 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 que está por aí, a gente tem cerca de 300 mil vezes o poder computacional de uma máquina dessas. O que vai acontecer? Agora, o que é curioso é o seguinte: quanto tempo demora para a gente percorrer essas 300 mil vezes e ter equivalência computacional? Na minha opinião, de 3 a 6 anos. Pouquíssimo tempo. Então, ao mesmo tempo que a distância é gigante, o tempo para percorrer é mínimo. Aí vem a pergunta: quais vão ser as propriedades emergentes que vão existir quando as coisas se equivalerem, ou muito antes, na verdade, nesse processo? Eu não sei. Mas certamente quem está pensando que existe uma revolução cognitiva acontecendo, na minha opinião, está com o cheiro da verdade.